alta do dólar na última semana criou um momento de oportunidade para os empresários que exportam, principalmente os capixabas. Essa é a opinião do economista Matheus Albergaria de Magalhães, coordenador de estudos econômicos do Instituto Jones dos Santos Neves. No mês de janeiro, o dólar teve uma alta acumulada de cerca de 8%. Foram 9 dias seguidos de alta. E o que a gente quer entender no momento é quais são os fatores por trás dessa alta. O que vem acontecendo no cenário internacional? Boa parte dos consumidores e investidores ainda não está 100% confiante em relação à recuperação da economia mundial. Nesses momentos, eles acabam recorrendo para ativos que eles consideram mais seguros, feito é o caso do dólar. Por conta disso, o dólar sofre uma alta, tendo chegado à cotação de 1,88 até o final do mês de janeiro, foi dia 29 de janeiro, a última sexta-feira. Há também uma expectativa de que ele chegue a 1,90, né? Isso seria especulação? Alguns especialistas estão falando dessa possibilidade ocorrer agora no curto prazo. Na verdade, o dólar ele estava subvalorizado e esse processo de alta é natural. Hoje em dia nós temos um sistema de câmbio flexível, que faz com que o mercado determine a taxa de câmbio. Esses ajustes são naturais. Agora, o importante é que a gente tenha em consideração a importância de reformas estruturais para a economia, que são mais importantes do que esses pequenos ajustes de curto prazo. E para esse primeiro semestre, já dá para fazer uma previsão? Tem um estudo muito interessante que eu estou desenvolvendo agora no Instituto, que é o seguinte: a gente quer tentar entender quais são os impactos do comércio exterior, os impactos quantitativos na economia do Espírito Santo. E os resultados que eu já posso adiantar para você são dois, basicamente. Primeiro, o Espírito Santo sente mais os efeitos do que acontece no cenário externo do que o Brasil. Segundo, estudando os preços das commodities, que são as matérias-primas que o Espírito Santo em geral exporta, você nota que há um padrão de precedência temporal. Ou seja, o que acontece com os preços de commodities hoje afeta o Espírito Santo daqui a alguns meses. E isso não necessariamente é verdadeiro para o caso brasileiro. Então, se a gente quiser tentar entender um pouco melhor o comportamento da economia capixaba, a gente já pode começar a olhar de forma mais específica para os preços de commodities. Hoje, os empresários capixabas que exportam, né? Eles têm que ver esse momento aí com otimismo ou com pessimismo? É um momento de oportunidade. Porque se você tem a alta do dólar, você tem, em certo sentido, a baixa do real. Então, as exportações brasileiras ficam mais competitivas. Eu quero passar aqui dois dados muito importantes. Primeiro, um estudo recente feito para os Estados Unidos, França e para o Brasil mostra que esses países ainda têm uma parcela relativamente pequena de firmas que exportam, que atuam no cenário externo. Por outro lado, boa parte dessas firmas são mais produtivas do que a média das firmas. O Espírito Santo, em particular, tem uma parcela maior do que a do Brasil de firmas que exportam. Então, isso faz com que a economia capixaba seja naturalmente mais produtiva do que o resto do cenário nacional. É um momento, por exemplo, agora a gente poderia dar uma dica também para o cidadão comum que pensa em comprar dólar. Seria o momento agora para aquela pessoa que tem aí 2, 3 mil reais para investir? Não necessariamente. O dólar estando em alta, fica mais caro você comprar um certo volume dessa moeda estrangeira. Então pode ser um momento ideal para aguardar e esperar o dólar eventualmente baixar de valor para poder comprar. Agora, e para vender? Para vender, por outro lado, acaba sendo uma boa oportunidade. Agora, de novo, o momento em relação à cotação do dólar é de cautela, porque a gente tem que observar o desenvolver dos acontecimentos a partir dos próximos dias. Deixa eu só passar mais um dado. Semana passada eu participei de uma reunião muito interessante, o Grupo Permanente de Acompanhamento Empresarial do Espírito Santo, o GEPAI. E o consenso entre o empresariado é que o Brasil está muito bem visto no contexto internacional. Agora, isso não quer dizer que a crise não afete o Brasil, isso não quer dizer que o resto do mundo ainda não possa ter uma recaída. Os economistas dizem atualmente que há a possibilidade de um processo de recuperação em forma de um W. Ou seja, a economia se recupera, mas volta a cair em 2010, em algum sentido, por conta de algumas incertezas associadas à economia norte-americana, por exemplo. Bom, ontem o dólar comercial fechou a 1,85 para a compra e 1,86 para a venda, uma queda de 1,27%. Já o dólar paralelo fechou em alta, 1,90 para a compra e 2,05 para a venda. No próximo bloco vamos falar sobre